Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Ok, vamos girar o assunto no programa, gente. Vini, nas últimas semanas nós temos falado muito aqui sobre a polêmica Lei de Segurança Nacional. Ela é de 1983, período final da ditadura militar, e foi utilizada para prender o deputado federal Daniel Silveira e também para mover ações contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, diz que a corte tem um encontro marcado com a lei. É isso? É isso, Paulo Matias. E você mesmo também tem insistido muito que o debate dos últimos anos, da década, né, Paulo? É liberdade de expressão. E isso tem muito a ver com essa lei, porque aqueles que são contra a lei, e aí nós estamos falando agora de políticos, de partidos, de grupos também organizados aí da sociedade civil, têm apontado que essa lei de segurança nacional, como você bem disse, né, foi implementada ali no final do regime militar, tem cerceado a liberdade de expressão. E o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma entrevista, participou de uma live com o grupo Prerrogativas e falou realmente, chamou até a lei de fóssil normativo e disse que o STF tem um encontro marcado com a lei. Vamos ver um trechinho. Eu tenho a convicção de que o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado com essa Lei de Segurança Nacional. Uma lei editada antes da nova Constituição, da Constituição Cidadã, da Constituição que traz logo na sua parte vestibular um alentadíssimo capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais. O Supremo precisa dizer se esse fóssil normativo é ainda compatível com não apenas a letra da Constituição de 88, mas o próprio espírito da Constituição de 88. É uma espécie, digamos assim, de um espectro que ainda está vagando no mundo jurídico e nós precisamos, quem sabe, exorcizá-lo ou então colocá-lo na sua devida dimensão. Então, este é um encontro marcado que o Supremo Tribunal Federal tem com este assunto. Pois é, Paulo, só que o STF já teve um encontro com este assunto porque foi o próprio ministro Alexandre de Moraes que trouxe, né, a Lei de Segurança Nacional para prender o deputado Daniel Silveira. E aí, até com uma certa reação, o ministro da Justiça, né, o André Luiz Mendonça, tem também utilizado dessa lei para poder aplicar contra opositores do presidente Jair Bolsonaro. Foi o caso do sociólogo lá do Pequi Roído, que a Paulinha trouxe a história há alguns dias atrás. E aí muitas pessoas também têm alegado que o governo tem utilizado isso para perseguir os seus opositores. Paulo. Perfeito. 1 minuto para cada um. Zé, essa lei ainda vai dar muito o que falar, hein? Você não acha? Sim, o Supremo se prepara para derrubar a lei. Essa história aí, Vini, me lembrou os ministros usando a lei, com raiva da lei, a história do Jarbas Passarinho, né, em 1968, na assinatura do AI-5. Ele participou da reunião ministerial e disse o seguinte, né? As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência, e permitiu a assinatura do AI-5. E agora os ministros usam a Lei de Segurança Nacional para prender um deputado no exercício das funções e dizem que a lei não presta. Não é a primeira vez que o Supremo vai enfrentar assuntos assim. Foi também na lei de imprensa. A lei de imprensa dividiu o Supremo Tribunal Federal. O plenário, por maioria, acabou tornando a lei de imprensa ela inconstitucional, né? São vários votos, não dá tempo de mostrar, mas tem alguns que ainda estão no Supremo. O Marco Aurélio ficou isolado e foi o único que defendeu a constitucionalidade da lei de imprensa. Ele foi vencido e a lei de imprensa caiu. No Congresso Nacional já existe, inclusive, uma proposta nova, que se chama Lei de Defesa do Estado Democrático e das Instituições. Esse é um projeto que está lá. E só para resumir, 3 pedidos no Supremo pedem a inconstitucionalidade desta lei LSN, a velha LSN, né? Mas o principal que está na porta mesmo é do PTB, que pede a inconstitucionalidade da lei. A lei de segurança foi usada pelo ministro da Justiça para tentar processar jornalistas, foi utilizada em várias circunstâncias pelo procurador-geral nos atos antidemocráticos e que foi usada também para denunciar o Adélio Bispo, que deu a facada no presidente. Então é o seguinte, a Constituição é de 88,
A lei é bem anterior, 1983. Então, se houver ali uma inconstitucionalidade da lei, significa que ela não foi recepcionada pela Constituição. Aí fica o Congresso para regulamentar algo aí em defesa das instituições. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, você acha que essa lei é inconstitucional? Isso aí os ministros do Supremo vão decidir, mas que ela, sem dúvida alguma, é um fóssil de uma era pré-democracia, isso não tem dúvida. Não há compatibilidade nenhuma do espírito da nossa Constituição democrática e garantidora de direitos individuais com essa lei da segurança nacional, que tem servido, inclusive, para o governo federal censurar opositores do governo, que falam que o presidente, comparam o presidente a um pequi roído, por exemplo. A gente chegou no ápice. Felizmente, o Ministério Público e outras instâncias independentes parece que não estão dando muita guarida a esse tipo de tentativa de censura do governo. Mas, sim, a Lei de Segurança Nacional tem que cair, inclusive quando ela é usada, por exemplo, no Supremo, para outros fins, para proteger também o Supremo de ameaças. É possível você proteger qualquer poder do nosso país de ameaças, de incitação à violência física, como foi o caso do vídeo do Daniel Silveira, sem ter que fazer recurso à Lei de Segurança Nacional. Não é ela que garante a integridade nem do Supremo, nem do presidente, nem do Congresso. Então, sim, espero que ela seja finalmente tirada, porque é uma excrescência da ditadura que sobrevive entre nós e que acaba dando justificativa para diversos abusos e atentados contra a liberdade de expressão que a gente tem visto aqui no país. Adriles, qual o futuro dessa lei? Deveria ser a lata do lixo. Narciso acha feio, no caso do Supremo Tribunal Federal, o que é espelho. Além de tudo, Narciso, os 11 juízes do Ministério do Supremo Tribunal Federal, são hipócritas. É um Narciso que percebe a própria feiura, a própria excrescência da utilização subjetiva de uma lei vaga, como a Lei de Segurança Nacional, para prender, massacrar, cercear vozes de apoiadores do presidente, de manifestadores, de manifestantes, influenciadores, jornalistas, deputados conservadores, que, sob uma acusação vaga de agressividade, de incisividade e de ofensa, sem o devido processo legal, sem o julgamento justo, são encarcerados. A gente tem um deputado e um jornalista presos sem nenhum tipo de julgamento, presos simplesmente por ofenderem o narcisismo dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que ensejam sua hipocrisia pérfida, anulando o julgamento, a prisão em segunda instância, jogando 4 instâncias para quem tem poder, para quem tem amigo do poder no establishment, e escolhendo a dedo aqueles que eventualmente ferem a honra narcisista dos 11 Supremos. O governo, com algum tipo de razão, mas perigosamente, também está se utilizando dessa Lei de Segurança Nacional para impedir ser ofendido, chamado de genocida, nazista, fascista, assassino em massa. Eventualmente, aí o Joel tem razão, ironicamente. O Ministério Público tem agido com cautela e responsabilidade e outorgando o direito ao devido processo legal a essas pessoas que são incriminadas pela Lei de Segurança Nacional atuada pelo governo. O que não é o caso do Supremo Tribunal Hipócrita Federal, que prende sem nenhum julgamento. Quem criou esse fóssil normativo são os 11 esqueletos normativos e narcísicos do Supremo Tribunal Federal que jogaram o país num caos de jurisdição. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade no Morning Show. Zé, ótima semana começando aí em Brasília, traz pra gente sempre as informações mais apuradas possível. Um abração pra você, Zé, a gente se vê amanhã. Muito bem, até amanhã, obrigado. Valeu.